Ora, boas a todos, sejam bem-vindos a um novo podcast do Próximo Nível. Eu sou o Daniel Silvestre e hoje comigo tenho o Alexandre Barbosa. Oi. O Ruben Remédios. Sou eu. O Mr. Remedy. E o Roberto Silva. Ohayou gozaimasu. Ora bem, nós para este podcast vamos dar destaque praticamente a um grande evento. Dependendo do ponto de vista para alguns, é o Paris Games Week, onde até o Ruben esteve presente. O que é que tu queres dizer com até o Ruben teve presente? Porque nós não tivemos. Ah, tá boa. Então o Ruben vai fazer-nos mais ou menos um tour imaginário pelo local e também falar-nos de alguns dos grandes momentos, onde nós também vamos poder comentar consoante aquilo que nós sabemos e aquilo que foi divulgado mais a nível de Twitch e por aí afora, quando houve os live streams, não só da Sony, mas também de outras companhias. Então, Ruben, como é que correu a experiência? Diz-nos lá. Olha, foi muito engraçado. Em primeiro lugar, fui a convite da PlayStation, assim como alguns outros jornalistas portugueses. Éramos um grande grupo de portugueses, portanto foi uma grande vantagem em relação à E3 e à Gamescom, nas quais na primeira fui apenas com o Feromonas, na segunda fui sozinho e passei o tempo todo a falar estrangeiro, como diria o Lemos. E aqui, pronto, estive o tempo quase todo a falar português. Estávamos em Paris, que é uma cidade onde metade dos habitantes são portugueses, quase. Por isso estávamos tranquilos. Depois, em termos de evento, foi também bastante engraçado. Foi a minha primeira vez na Paris Games Week e tenho a dizer que, embora seja um evento grande, se nós pensarmos na perspectiva portuguesa de quem nunca visitou um evento fora de Portugal, não é tão grande como, por exemplo, uma Gamescom ou uma E3, embora tivesse tido lá algumas novidades. Não sei se vocês acompanharam em direto a conferência da PlayStation. Sim. Acompanharam? Pronto. Muito Sim. daquilo que vocês lá viram não estava presente no evento para jogar, pelo menos para aqueles que não tinham marcação. Ou seja, as pessoas que lá chegavam e queriam experimentar algumas das novidades não o podiam fazer. No entanto, o maior jogo, ou pelo menos aquele que as pessoas mais esperavam e mais queriam experimentar, estava lá, o Uncharted 4. Tinha lá uma grande zona dedicada apenas para ele, zona temática com lianas. Joguei, sim senhor, o Uncharted 4 multiplayer e estava muito porreiro. Antes de começarmos aqui o podcast, eu estive a falar um pouco com o Tilart e a fazermos aqui uma comparação entre o atual multiplayer e o multiplayer dos anteriores jogos, que não estão disponíveis na versão remastered para PlayStation 4, portanto eles também fizeram esta versão um pouco a pensar nisso, do género. Tem aqui os 3 primeiros jogos de Uncharted, usufruam da história, mas querem jogar multiplayer, comprem depois o 4 que vai sair no próximo ano. E esta versão do multiplayer, eu não joguei as anteriores, vi alguns vídeos, o Tilart agora disse-me que era 5 contra 5 e continua a ser 5 contra 5, temos heróis contra vilões. E as grandes novidades são, de facto, a corda. Temos os artifacts, Sim, que são coisas meio místicas. Exatamente, os Mysticals. Existem vários diferentes que nós podemos utilizar à medida que vamos amealhando dinheiro. E temos também alguns ajudantes. Temos snipers, eles têm vários estilos de combate diferentes. Mas esse foi o dentro da área da Sony, foi o que curtiste mais? Sim, dentro da área da Sony foi o que eu mais gostei de ver, até porque a área da Sony era bastante grande. A zona na qual as pessoas mais iam era mesmo a zona do palco, onde tínhamos vários jogadores a subir, famosos em França, famosos no mundo, e era sempre uma grande festa. Havia meninas bonitas com peitos grandes que eventualmente... Então, mas tu chegas-me aqui assim do nada. É, exato, ela já estava aqui a ouvir. Para quem não sabe, aqui a Hermie Blake é também a Hermie, ou seja, podem tirar o Blake. E que vai-se juntar aqui também ao podcast, entretanto. Ruben, estavas a falar então dessa área toda da Sony. Sim, e que mais áreas? Também. Mas antes de concluir a questão da Sony, a área da Sony era acima de tudo Destiny, Uncharted e nada de Gran Turismo? PlayStation VR. Aliás, que este foi um dos grandes focos da PlayStation nesta Paris Games Week, foi o PlayStation VR. Eles concentraram-se muito nos jogos que vão ser lançados no futuro próximo, pensamos nós, para este periférico, e com todo aquele hype que foi sendo criado ao longo da conferência, nós pensamos, ok, eles vão anunciar
pelo menos a data de lançamento do VR. Ou pelo menos o preço. Deem-nos o preço, deem-nos qualquer coisa. E não nos deram absolutamente nada. Mas gostaste mas- de experimentar? É assim, o PlayStation VR eu experimentei na Gamescom. Aqui não o experimentei, estive apenas a ver as outras pessoas a experimentar alguns dos novos jogos. Havia, por exemplo, aquele Battlezone, que Sim. é uma espécie de tanque que, segundo algumas pessoas que estiveram lá a experimentar, estava muito bom. Havia também um jogo de cabeceamentos na bola, à baliza. E as outras experiências eram o London Heist, tínhamos também alguns outros que já tinham sido anunciados, como por exemplo o Kitchen, etc, Sim. etc. E isto, a PlayStation resume-se muito a isto na Gamescom não, na Paris Games Week. Depois tínhamos também uma grande zona da Xbox, com o principal destaque para o Tomb Raider, o novo Tomb Raider, que eu experimentei 2 vezes, fui lá em 2 dias diferentes para experimentar o jogo 2 vezes. Na segunda vez fui para gravar, mas esta foi uma das grandes desilusões que eu tive nesta feira. Não era permitido a ninguém, jornalista, youtuber, fosse quem fosse, gravar gameplays nem over the shoulder. Ou seja, nenhuma pessoa que foi para lá da parte dos mídia teve autorização para gravar gameplay. Mesmo de isso é mau. jogos, sim, mesmo de jogos que já tinham sido lançados há imenso tempo. Mas lá está, só os mídia. Os mídia não podem gravar nada. E essa é a parte. E depois o público, oh. Exatamente, essa é que é a parte estúpida. Por exemplo, eu estive a experimentar Dark Souls, eu queria ter gravado um pouco de Dark Souls, perguntámos junto das responsáveis da Bandai Namco, ou pelo menos as responsáveis pela bancada, se poderíamos gravar, disseram-nos que não. No entanto, nos outros dias, a Bandai Namco tinha um ecrã gigante no qual as pessoas podiam estar a jogar essa mesma versão de Dark Souls que nós experimentámos no dia aberto apenas aos mídia. E qualquer visitante da feira que quisesse apontar um telemóvel ou uma câmera para aquele monitor para gravar aquela gameplay e publicar posteriormente no YouTube poderia fazê-lo. O que é uma verdadeira estupidez, não faz Vocês sentido têm que nenhum. adotar uma postura mais de criança inocente. Começam a filmar e não fazem perguntas. Ou então Se começar a depois bater a quiserem toda a fazer- gente. Ou isso. Sim, e depois leva-se strikes no YouTube, que é engraçado. E lá está, em termos de Xbox, foi muito Rise of the Tomb Raider, que está bom, está provavelmente vai ser o melhor Uncharted deste ano. E está a concorrer seriamente para ser o melhor Uncharted do próximo ano também. Mas está bastante jeitoso. Eu gostei de experimentar. A primeira vez estava com alguns problemas de áudio e até pensava que seria da versão que estava disponível para jogar na feira, mas afinal de contas não, era apenas aqueles fones que eu estava a experimentar que não estavam bons. Da segunda vez que experimentei estava tudo impecável e gostei. É normal. Hã? Disse o teu ouvido que é normal. Sim, o meu ouvido também costuma lixar-me o esquema, mas Mas não, não era. temias. Não era. Não, E, não. e outras áreas? Não. Outras áreas. Tínhamos uma área gigante da Ubisoft, como sempre, com Assassin's Creed Syndicate. Estavam a que foi jogar um- em casa também. Estavam a jogar em casa, sim, sem dúvida. Tinha uma grande área de Assassin's Creed Syndicate que eu nem sequer apareci por lá, porque lá está, o jogo já foi lançado, eu já experimentei o jogo imensas vezes. Já estás Mas eu acho, sim, mas eu acho que foi uma área e eu achei curioso que a área do Assassin's Creed Syndicate tivesse tanta gente e uma fila tão grande, porque se o jogo já foi lançado, provavelmente por esta altura, nós partimos do pressuposto que muita gente já deveria ter o jogo, certo? Sim. Mas não, eu acho que muita gente que foi visitar a Paris Games Week decidiu visitar a banca do Assassin's Creed Syndicate naquela de, será que ainda vale a pena continuar a investir neste jogo? Será que Assassin's Creed ainda continua a ser aquilo que eu gosto e não será que evoluiu para uma coisa que eu não gosto tanto ou que já se tornou chata? E então acho que muita gente foi até lá para tirar as dúvidas. Tínhamos também uma grande área de The Division, que continuava a ser a mesma demo da E3, uma grande área de Rainbow Six e o principal destaque da Ubisoft nesta Paris Games Week foi o Just Dance 2016. Com Loucura. estes jogos todos, a área de Just Dance 2016 foi uma das mais animadas e tinha sempre um monte de gente no palco e fora do palco a dançar. Aliás, eu no palco até cheguei a ver uma versão alternativa do Adrian Silva. Pá, era mais novo, mas era igual. E Pô, mas estava a é decorrer. fácil, é normal. Sim, exatamente, lá está, podia ser um irmão bastardo ou assim. E houve também competição mundial de Just Dance 2016 no palco principal, onde também houve uma competição de League of Legends completamente feminina num dos dias. Eram apenas equipas femininas a competir uma contra a outra, que foi espetacular.
E eu gostei, foi uma das coisas, curiosamente, foi uma das coisas que eu mais gostei de ver na Paris Games Week, foi a competição do Just Dance 2016. Ver como é que se leva aquele jogo para a vertente competitiva, um jogo que no ponto de vista de muita gente é apenas casual, a ser levado como uma coisa mais profissional e a dar grandes prémios com jurados de renome ao nível da dança, foi engraçado. Esports incoming. Sim, acredito que sim. Depois, uma coisa que foi também o principal foco desta Paris Games Week foi a quantidade de realidade virtual que houve. E não estamos a falar apenas do PlayStation VR, claro que a PlayStation, o principal destaque deles e o principal foco foi de facto o PlayStation VR. No entanto, tínhamos muitas outras zonas focadas em realidade virtual. Tínhamos, por exemplo, o caso da Partouche VR, que para nós, portugueses que visitámos a feira, foi de longe a melhor experiência VR que vimos, e não era por causa da experiência propriamente dita da feira, mas sim por causa das vestimentas das meninas. Que, ok. sim, e a Hermes sabe disto, porque eu já lhe mostrei. Confirmo. Confirma. No primeiro dia, e atenção que isto foi apenas no dia aberto para os mídia, durante os dias abertos para toda a gente isto não aconteceu, as vestimentas das senhoras consistiam em fatiotas azuis futuristas, onde a saia tapava até metade do rabo. Nada, não tapava nada. Ok, não tapava nada. Não havia, não, havia-se tudo. Basicamente era isto. Havia uma saia, Que mas se dava era para tipo, ver por baixo. era Era tipo- ela tocava na cintura. era tipo guarda-chuva, mas voltado para cima. Sim. Era mais ou menos isto. Ok. E então ganhou na realidade virtual e realidade aumentada venceu. Agora falando mais a Faz sério, sentido. e eles, a experiência de VR deles era com óculos Rift, portanto não havia cá Partouche VR inventado por nós, coisíssima nenhuma. Mas havia HTC Vive, ou Vive, se quisermos falar a portuguesa, que, segundo o que eu ouvi, é uma experiência muitíssimo boa. Não pude experimentar porque as marcações estavam lotadas, mas ouvi dizer que é das melhores experiências e das mais imersivas a nível de realidade virtual que sairá nos próximos meses e anos. Eu não tive também a oportunidade de experimentar a realidade virtual da Steam. Eu acho que nem sequer estava presente no evento, mas o HTC Vive, segundo aquilo que eu ouvi, era provavelmente a melhor experiência de realidade virtual da feira. E havia também algumas outras de empresas mais pequenas, daquelas que se concentram apenas em 3D de smartphones, etc. Montes de bancadas focadas nisso. Ok, e havia também a Nintendo e a Havia Bandai também Namco, certo? Havia também uma grande zona da Nintendo, com palco, competições de Splatoon, Smash, Mario Maker e Pokémon. Onde havia também, e lá está, ainda não foi oficialmente confirmado para a Europa, ou pelo menos não com este nome, mas estava lá, por exemplo, Bravely Second and Layer para experimentar. Estava também o Hyrule Warriors da 3DS, que eu testei, e como eu joguei o da Wii U, achei meio, ok, é só mesmo para desenrascar aquelas pessoas que não têm o Wii U. Está aqui a versão 3DS em algum conteúdo exclusivo, mas não esperem grande coisa, esperem um Hyrule Warriors com algum cel shading, para, lá está, de certa forma compensar pelo grafismo mais datado da 3DS em comparação com o Wii U, mas é um Hyrule Warriors para aqueles que têm apenas 3DS. E em relação à Bandai? Em relação à Bandai, tal como eu tinha dito, eles tinham lá o Dark Souls 3, tinham um espaço enorme dedicado a Naruto Shippuden, e também a outros fighters deles. Nada de Tekken? Nada de Tekken. Damn. Nada de Tekken 7, nem nada de Tekken 7 VR. Não havia experiência de Tekken na Paris Games Week. E o que havia também era um grande espaço dedicado a peluches e perucas, mas gaming propriamente dito, acho que já falei de quase tudo. Havia um grande espaço dedicado a Just Cause 3 também. Da Square Enix? Sim, a Square Enix também tinha lá um grande espaço, também com o Dragon Quest Heroes, que eu ainda não tinha visto nada acerca do jogo, até porque a Square Enix não gosta muito que se partilhem vídeos do mesmo na internet, não é? Então pronto, eu vi lá e achei engraçado também. É pena que não possa partilhar isso com o mundo. Quanto a Just Cause 3, achei um jogo over the top. É mesmo loucura total. Não, perde um pouco aquele tom sério, ou mais sério, se quisermos dizer assim, do primeiro, e até mesmo um pouco do segundo,
O terceiro é mesmo só para avacalhar. É utilizar aquele gancho Para fazer tudo. Para fazer tudo. Até Basicamente panquecas. isso. Sim, até panquecas. E sim, é possível mesmo fazer panquecas com aquilo, acredito eu. Mas é divertido e isso é o que mais importa. É quase como a diferença entre o Saints Row 3 e o Saints Nada Row de Deus 2. Ex. Nada de Deus Ex. Então, Pelo pronto. menos que eu tenha reparado lá, nada de Deus Ex. Eu acho que os únicos jogos que estavam jogáveis no stand da Square eram mesmo o Dragon Quest Heroes e o Just Cause 3. Ou seja, falaste tanta coisa e só o Bravely Second é que foi realmente interessante. Só o Bravely Second foi realmente interessante. E o Uncharted 4, eu gostei muito do multiplayer. Quanto ao resto... não. Esqueçam tudo aquilo que eu disse. Eu não falei do melhor jogo da feira ainda. O melhor jogo da feira... O Wither 2. Não. Era aquela relote de baguetes que estava lá ao fundo. Não, o relote de baguetes que estava lá ao fundo, havia uma do Final Fantasy XV, exclusiva, andavam a distribuir panfletos para nós irmos à relote, mas eu nunca cheguei a experimentar sequer, Ok. porque era capaz de ser caro, em Paris é tudo caro. Mas o melhor jogo da Paris Games Week tem como nome Handball 16. Oh, Jogo... essa masterpiece. Sim, é um jogo de handball Ok. para PlayStation 4 Ok. que parece um jogo do PlayStation 2. Uou. Mas temos que dar mérito à equipa que produziu o jogo. Não, tens de dar a mão à palmatória de handball. Oh, zinho. Epá, Sim, continua. Olha, eu continuo. É mau. Não consegui marcar um único golo. A movimentação das personagens é muito estranha. Eles caem a cada 5 segundos e caem de uma forma estapafúrdia. Mas lá está, pá, para quem gosta de handball é ignorem. É qualquer coisa, existe. Para quem gosta de bola, Ok? existe, exatamente. Existe. Mas pronto, não criem grandes expectativas. Se quiserem jogar um jogo mauzinho, mas que é a primeira experiência dentro da área, já houve simuladores de handball no passado, mas que não foram comercializados pela Europa inteira. Ou se quiserem um bom jogo de handball, peguem numa bola e vão jogar para a rua. Exatamente, é tal e Exato. qual. É pá, mandem bolas aos cães ou assim é capaz de ser. É para os mais cães, não, digno. coitados dos cães. Não, mas é para eles apanharem, não é tirar Claro. diretamente aos cães, porque isso faz com pedras a calçada. Não estava a brincar, não façam isso, não façam isso. Mas é isso, handball mauzinho, mas é uma experiência engraçada, Ok, porque ok. nunca tinha visto. Então, no final desta viagem toda, falta saber daquilo que cada um de nós viu, o que é que achámos o que é que foi o ponto mais alto, o ponto mais baixo, e etc. Eu já disse mais ou menos, na minha rúbrica, ou seja, eu gostei no geral, mas achei que foi muitamente comparado, por exemplo, com aquilo que foi a E3, foram bombas atrás de bombas. E efetivamente aquilo que eu gostei mais era aquilo que menos as pessoas estão à espera, ou seja, aquelas grandes novidades e tudo mais que já toda a gente sabia, quase, tirando o Grande Turismo. Eu fiquei mais entusiasmado com coisas mais pequeninas, Como por exemplo, como por exemplo o caso do... Pois... exato, é tão pequenino que já nem se recorda do nome. Não, Mas por posso exemplo, a dizer, apresentação da O Sony, Gravity Rush 2? eu não queria falar do Gravity Rush porque não é pequeno, é grande. Mas o jogo que eu estive Passou lá de pequeno para presente, eu ouvi as reações das pessoas e o jogo e a empresa que deixaram as pessoas mais meu Deus, foi o Dreams. A sério, é, eu fiquei eu um caso- bocado aborrecido. Achei que sempre deram um bocadinho mais de informação, ou pelo menos deixaram um bocadinho mais claro o que é que se pode fazer no jogo, porque Sim, porque até agora o Dreams era uma valente Sim, mas confusão. o Dreams até agora foi de género. Este é um jogo. Neste jogo fazes jogos e coisas. E elas acontecem. é tipo. Mas a gente não vai dizer como, É mas tipo elas Mario acontecem. Maker, só que nada a ver. Exato. É um jogo sobre jogos que coisa. Mas jogos sobre jogos é sempre engraçado. Eu gosto. Eu achei que era um jogo para youtubers, ponto. Agora, Não daquilo que vi. vá, então desenvolve. Do Dreams? Não, de tudo. No geral, o que é que tu Eu achaste? estava só a falar do Dreams que não gostei daquilo que Não, vi. mas do Paris Game Week. Ok, aquilo que eu mais gostei foi o Dr. Nefarious! Ok. No Ratchet Clank 1. Ou como quero chamar no Boot, Remaster, whatever. Uhum. Portanto, o facto do Dr. Nefarious lá estar. Depois gostei também de ver o Gravity Rush 2. Claro. O Nier, que aquilo parece o Metal Gear Rising Revengeance.
Mas Não o sei Nier não porquê, foi mas mostrado lá. Sim, sim, É. sim, eu estou a falar do trailer em si. E falta lá o livro atrás, mas pronto, isso é outra história. Epá, e depois foi o Uncharted 4. Mais ou menos foi isso. O Uncharted 4 foi mesmo mais multiplayer. Que, tal como o Ruben disse, eu assim que vi aquela corda, eu assim, pronto, está tudo estragado. Sim. Lá vai andar o pessoal todo aqui de corda de um lado para o outro. Não, mas a corda só pode ser utilizada em momentos específicos e espaços específicos do mapa. E por vezes não resulta ainda muito bem. Houve alturas em que eu quis usar a corda e não consegui utilizá-la na altura indicada ou na altura que realmente queria e dei-me mal. Mas é Mas isso porque tu és divertido. noob. É divertido, isso é mas noob. não é uma coisa de just cause nós podemos usar a corda em todos os lados, não. Nós só podemos usar a corda em troncos ou em algumas plataformas específicas, mas não vai ser overused, vai ser usada como um complemento da nossa movimentação. Eu espero bem que sim, porque senão aquilo passava a ser o multiplayer do Spider-Man. Não. Mas é pá, pronto. Foi aquilo que eu vi que mais gostei, porque eu também não pude acompanhar a conferência ao vivo, portanto depois pode ser só uma vista Sim, de porque olhos. aquilo também ainda está longe de ser uma Gamescom ou uma E3, por Sim, isso também. sim. Mesmo Em assim termos de foi espaço- revelado pouca coisa além da conferência e tudo mais. Exato, em termos de espaço, a Paris Games Week equivale para aí a um pavilhão da Gamescom e a Gamescom tem para aí 4 ou 5. Portanto, podem ver mais ou menos a diferença. E lá está, em termos de afluência, é uma loucura. O último dia em que eu lá estive, era impossível andar lá dentro. Impossível. Ok. E tu, Roberto, Shadow, go. O que é que tu achaste? Fiquei ligeiramente desapontado. Estava à espera de uma coisa mais com mais impacto para criar nome, mais para criar nome para a própria para a Paris Games Week do que propriamente para criar um impacto no como a E3 tem, por exemplo. Uhum. Muitos dos jogos já se estava à espera mais ou menos do que vinha. Veio mais uma nova personagem para o Street Fighter, ou veio um trailer para o Gravity Rush 2. Fiquei realmente surpreso com o Gran Turismo, apesar de não gostar de jogos de simulação de condução assim tanto. Gostei do que vi do Horizon, mas é mais do que a gente viu. Sim, esse jogo está com um aspecto fantástico. E achei extremamente irónico que a melhor coisa que eles mostraram no VR durante a apresentação da Sony foi uma coisa inspirada num filme e não num jogo. Que era O o The Wall. Wall. Sim. Sim. Que não estava disponível na Paris Games Week para experimentar. Sim, mas pronto, Lembro. do que eu. Mas estava o Until Dawn Rush of Blood, se eu não me engano, e daquilo que deram a entender era mesmo, tal como o trailer tinha dado a entender, uma experiência on rails. E é isto. Mas é Ok. possível disparar Que medo. contra coisas. Não Ainda é por cima só apanhar disparar. cagazos. Que medo. Sim. Que medo, mas não é do jogo. É medo do Medo que aí mesmo. vem. Medo de ver o Ruben a jogar. Exato. Por exemplo. Isso não vai acontecer. E tu, Ana, queres acrescentar? Não quero acrescentar muito, lá está. Eu não. Para já não estava assim com grandes expectativas em relação à Paris Games Week, porque é uma exposição, lá está, ainda relativamente pequena em comparação com outros grandes eventos da indústria dos videojogos, portanto não estava à espera de grande coisa. Fiquei feliz com o Gravity Rush 2, bom para quem foi poder experimentar o Tomb Raider. E pronto, como eu não estive lá, o PlayStation VR, ok, já sabia que há. Estou ansiosa por experimentar, mas eu não fui a Paris, portanto temos pena. É isto que eu tenho a dizer. Mas quem quiser experimentar VR vai sempre poder experimentar em Lisboa. Pois Porque é, agora eu não podemos sei, fazer eu não a sei se vou ter perninha tempo para isso, não para o sei se- Lisboa Games Week, porque Eu, já não falta talvez muito. com escolta policial talvez consiga arranjar 5 minutos para experimentar. A tua voz é que ficou um bocado weak aí quando disseste weak. ou É, exatamente, assim Foi muito porque ultimamente tenho passado muito tempo a falar, mas enfim, exatamente para a semana é o Lisboa Games Week, é de 5 a 8, se não estou errado, Exatamente. vai ser na FIL, no Parque das Nações, e vocês vão poder experimentar lá muitas das novidades dos videojogos, inclusive o PlayStation VR e outras coisas assim do género. Nós vamos lá estar, vamos passar por lá, alguns mais tempo, outros menos tempo. Quem vai estar lá mais tempo será, claro, o Ruben e a Ana, vão lá estar mais tempo.
vão estar até a autografar. E a equipa do próximo nível também vai fazer por lá umas passagens, por isso vão conseguir encontrar-nos por lá. Exato, Além de que também vamos ter vão o participar torneio. em torneios também. E, não é? exatamente, vamos ter os nossos torneios, onde vamos jogar com 2 membros da comunidade que conseguiram apurar-se tanto no Rocket League como no FIFA. E estou Exatamente. confiante. Boa pergunta. Será o David que vai ajudar e irá jogar no FIFA? O David Uhum. Rocha. Agora, no Rocket League ainda estamos assim entre nós. Não metam lá o Tilarte. A minha Pois. sugestão é essa. Se não alguém tiver metam de jogar lá com o Tilard, coitado. Não façam isso. De qualquer forma, vocês já devem ter reparado, ou que ainda não reparou, o site sofreu algumas remodelações. Nós estivemos a mudar algum do método de funcionamento. Caso ainda não saibam, também podem sempre ver o nosso artigo que está disponível sobre a fase 3, onde explicamos então a alteração que houve no site, então, também em termos de artigos, funcionamento, a introdução de novas pessoas também ao grupo e mais coisas interessantes que nós estamos a pensar fazer para o futuro. Entretanto, fiquem atentos, nós vamos ter mais artigos e algumas novidades ao longo da semana que vem. E pronto, e vamos acabar por aqui. Yay. Porque já É vamos isso. quase com meia hora de podcast. Jesus. Jesus. Peço desculpa. É isso, Ruben. Mas foi Eu só quase. estou aqui há se eu- 23 minutos. Eu fechei os olhos e quase conseguia estar lá. Não te preocupes. Epá, é bom Foi, saber. foi tipo o PlayStation VR. Exatamente, eu fechei os olhos e quando dei por mim já estava quase na cozinha. O que Não, eu tenho a versão dizer é o mais seguinte. barata. Não. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Se vocês quiserem ir à PlayStation ou à área da PlayStation, ao catering da PlayStation, na próxima Paris Games Week, levem sandes num Tupperware, porque vocês só vão ter acesso a doces. Querem comer coisas a sério? Não vai dar, só doces. não. É só Queres? isto. E Toma coisas se para engordar. quiserem, e se quiserem jogar Battleborn, não o façam, porque o jogo parece interessante, mas ainda está muito desequilibrado e parece jeitoso, mas para MOBAs joguem League of Legends ou Dota. Pá, Ok. beijinhos. E é isso mesmo. Nós vamos ficar por aqui. Para a semana há mais podcast e não se esqueçam de visitar o próximo nível claramente para ver as nossas novidades de que vêm aí. Por isso, vemos no próximo nível. Até para a semana, pessoal. Tchau. 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 Deus.